a praga mais destruidora do seu cultivo. Essa é a primeira aula da nossa série que vai falar sobre ele, os tripes. Então, para conhecer melhor, né, como prevenir e controlar esse inseto praga, o primeiro passo é conhecer o seu comportamento e as interações desse inseto com o ambiente e com outros organismos ao seu redor. Tá bom? Então, o primeiro passo é conhecer o ciclo de vida desse inseto, que é um passo fundamental para a gente adotar estratégias eficientes para o controle e prevenção. Então, o TRIPS, em geral, ele tem 5 fases, né? A fase de ovo pode durar de 2 a 3 dias, dependendo da temperatura. A fase de larva, né? A larva de primeiro instar, que é a primeira larva, né? que sai ali do ovo, né? E a segunda larva, a fase de pré-pupa, a fase de pupa e a fase adulta, ok? Então é muito importante porque a primeira fase, a fase de larva, a primeira fase de larva e a fase de larva número 2 são as que mais se alimentam da planta. E isso é informação importante para você saber. Já a fase de pré-pupa e pupa é a fase que esses insetos, geralmente, na maioria das vezes, eles se jogam das folhas e vão completar o seu ciclo até a vida adulta, até a fase adulta, no solo ou no substrato. Então, é muito importante essa informação. Aqui é um vídeo muito interessante mostrando as fases, né? Esse pequenininho aqui, essa larvinha aqui, deixa eu voltar um pouquinho aqui para vocês compreenderem melhor. Esse pequenininho aqui é a fase da primeira larva, né? Fase 1. Provavelmente esse maiorzinho aqui é a fase 2, ok? Vamos adiante. Essa aqui já é uma fêmea adulta. Por que eu sei que é uma fêmea adulta, né? Porque o abdômen dela é um pouco distendido, né? O abdômen um pouco gordinho aqui. Já o macho é em forma de flecha, né? Ele é bem fechadinho aqui. A fêmea não. A fêmea tem um abdômen mais arqueado e fecha rapidamente aqui. Se afunila rapidamente aqui. Se alimenta também, né? Aqui, ó. Esse é o detalhe muito importante, que a fêmea, ela coloca o seu ovo no interior do tecido foliar. Isso é muito interessante porque alguns controles que a gente faz, principalmente com produtos químicos, às vezes não conseguem alcançar o ovo desse inseto por esse comportamento. Passou de 3 dias aqui, você tem a fase de larva 1, né? Esse aqui mostrando um adulto, né? Essa parte da asa dele e ele se alimentando, né? Mais um adulto aqui. Aqui já é a larva saindo do ovo, né? Essa é a larva fase 1. Percebam bem, essa parte vermelhinha aqui são os olhos, né? Aqui cabeça, tórax e abdômen. Tá vendo essa manchinha verde aqui? Justamente é a seiva, é a clorofila que ele está tirando daqui, sugando da planta. Aqui já é a larva número 2 se transformando numa pré-pupa. A pré-pupa quase não se alimenta. A pré-pupa é uma fase preparatória para a fase de pupa, né? Aqui passando uma larva na fase 2. E aqui um comportamento interessante, né? Ele sempre se alimenta próximo às nervuras. Esse inseto, ele pica, né? Ele pica e raspa ou pica as folhas. Então, a nível celular, então a seiva extravasa e ele suga a seiva através do seu aparelho bucal. Essa aqui é uma pré-pupa, já é um adulto. Esse aqui já é um adulto. Esse aqui é o comportamento alimentar, né? Ele tem um aparelho bucal que ele acaba picando, né? Picando, raspando, dando pequenas raspadinhas ali na folha e aquele líquido que extravasa, ele acaba sugando. Aqui só mostrando alguns sintomas
da sua alimentação, né? Essa parte branca que vocês veem aí é a célula ocupada por ar. E essas partes mais verdinhas aqui são as fezes. Então, muito interessante, né? Mostrando aqui o comportamento. Aqui, ó. Tá vendo essa gotinha aqui? Essa gotinha aqui são as fezes do TRIPS. Por isso com o passar do tempo, ocorre a oxidação e essas gotinhas vão ficando de verde escuro de verde claro para um verde escuro. Um verde escuro depois avança para uma cor mais preta, né? Muito interessante. Aqui, se alimentando. Aqui, o comportamento próximo às nervuras. Algumas espécies de TRIPS são mais fáceis de enxergar pela lupa, outras não. Aqui você tem várias fases reunidas aqui na folha, né? Tem a fase imatura, aqui a fase de larva 1, aqui a fase de larva 2, provavelmente isso aqui é a fase de larva 1. São insetos que se alimentam muito vorazmente, causando um sintoma de você acaba matando o tecido foliar e abrindo portas para outras doenças. É interessante, ele se defende também, né, com o abdômen. É isso aí. Vamos para frente? Então, quais são os sintomas de infestação para facilitar a sua visualização e a sua identificação? O primeiro ponto é que os TRIPS odeiam luz. Eles possuem um fenômeno chamado fototropismo negativo. Então, eles procuram ficar nas partes mais escuras da planta. Então, sempre no início do ataque, eles vão se alimentar na parte inferior das folhas. Apesar dessa folha que vocês estarem vendo aqui, vocês observem os sintomas, né, esses pontos esbranquiçados, com os pontos mais escuros, isso são células preenchidas com ar. Então, sempre que vocês forem fazer o monitoramento, observem na parte inferior das folhas. Esses pontinhos brancos na parte de cima das folhas já é um indicativo. Na verdade, essa folha aí foi bastante atacada, né? Já é um indicativo da presença de TRIPS. E outro ponto importante, que eles amam os cantinhos, né? Eles sempre vão estar ali próximo às nervuras, no início da infestação. Quando você tem uma população muito grande, você pode ter eles distribuídos em toda a face inferior das folhas, mas na maioria dos casos, eles vão estar sempre próximos às nervuras e nas partes mais novas das plantas, onde o alimento é de melhor qualidade para eles, ok? E uma informação muito importante é que a pré-pupa e a pupa se jogam da folha e vão para o solo. Essa informação é muito importante para usar na hora de fazer o controle, né? Se você tem lá as larvas se alimentando das folhas e você quer também, além de ter um controle mais efetivo, você pode aplicar o produto no solo ou no substrato e também nas folhas, ok? Então, sempre, pessoal, sempre utilizar estratégias integradas de prevenção e controle. Nunca utilizar uma única estratégia, porque isso aí é um passo para você perder todo o seu cultivo. Primeiro ponto é ter um solo saudável. Um solo saudável, tanto quimicamente quanto fisicamente. Quimicamente, eu estou falando em relação aos teores de nutrientes ali. Se você tiver um desequilíbrio nutricional, principalmente se tratando desses insetos sugadores, picadores, sugadores, aí não só o TRIPS, mas como pulgões, moscas brancas, né? Então, se você tiver um desequilíbrio nutricional severo, tanto em excesso quanto falta, esses insetos são capazes de prever isso, de identificar essa planta desnutrida e atacar essa planta, ok?
E também a questão biológica do solo. Se você tem um solo biologicamente saudável, ali com fungos, bactérias, nematóides, vírus, você tem maior chance de ter fungos e bactérias que vão atacar, né, que vão causar doença nesses tripes, né? Outro ponto é uma planta saudável, né? Uma planta saudável, em se tratando de cannabis, ela tem a defesa ativa, tanto os canabinoides quanto os terpenos, os flavonoides. Para a planta, biologicamente, ela é uma defesa. Essas substâncias são substâncias de defesa. Então, ter uma planta saudável significa que ela está com a defesa ativa, pronta para tolerar e ter uma certa resistência também ao ataque desses insetos e também doenças, né? Então, quais as estratégias que a gente usa para prevenir e controlar os ataques de trips? Isso aqui, pessoal, vocês vão cansar de ouvir eu falar. Sempre a gente se baseia, qualquer tipo de protocolo de controle de insetos ou doenças, nunca a gente utiliza uma estratégia isolada. Sempre essa estratégia ela tem que estar integrada. Porque se você usar uma única estratégia, o inseto ele tem algumas defesas. Grande parte dos insetos eles são capazes de adquirir resistência, principalmente ao controle químico. Então, sempre eu utilizar estratégias integradas de controle é um passo importante para você ter sucesso na produção da sua erva. Então, a gente vai falar do controle físico, do controle comportamental, do controle biológico, do controle químico e do controle cultural. Então, quando eu falo em estratégia integrada, o primeiro passo a gente já deu, é conhecer o comportamento do inseto, o seu ciclo biológico é importante, né? Fazer o monitoramento semanal ou diário, dependendo do tamanho do seu cultivo aí, e aplicar essas estratégias de controle. Então vamos para a primeira. Controle físico, né? A gente tem barreiras físicas que podem ser feitas tanto com telas. Hoje a gente tem telas no mercado, dependendo aí do seu cultivo. Quando é um cultivo indoor, isso fica um pouco mais facilitado para ser feito, que o cultivo indoor você faz ele dentro de um cultivador, né, de um grow. E quando é um cultivo outdoor, você pode utilizar telas ali em volta do plantio, né? Pode utilizar também plantas que servem de barreira física, que servem atraem esses insetos pragas para essas plantas, que os tripes eles preferem algumas espécies de plantas a cannabis, né? Então barreiras físicas podem ser utilizadas. E até retirada manual mesmo, com uma espécie de buchinha. Se você tem aí 6, 10 plantas, né? Você pode ir lá, já que você está todo dia lá vendo a sua planta, você pode ir lá e retirar com a buchinha, com um detergente neutro ali, um pouquinho, ir lá e retirar manualmente, dependendo das suas condições aí, do tamanho do seu cultivo. Então vamos para o próximo tipo de controle aqui. O controle comportamental pode ser utilizado também os feromônios sexuais, né? Aqui no Brasil a gente não tem ainda feromônios sexuais de trips, mas o que são feromônios sexuais? São substâncias que ou o macho ou a fêmea produz para atrair, né? Ou para cópula, ou para atrair presas, predadores, né? Então aqui no Brasil a gente não tem ainda os feromônios de trips, mas vai chegar ainda. Outra forma de controle comportamental é a utilização de armadilhas adesivas coloridas. A azul, especificamente de cor azul, ele atrai o trips. Então, mais para frente, a gente vai dar um indicativo aqui de quantas armadilhas usar pelo número de plantas que você tem.
E utilizar também plantas atrativas e repelentes. No caso, para cultivo indoor, isso é um pouco mais complicado, porque ali o cultivo está encarcerado ali dentro de um quarto, ou de uma pequena sala, ou dentro de um grow pequenininho que cabe 6 ou 7 plantas. Isso é um pouco mais complicado, mas é válido também. Quando se pensa em cultivos outdoor, você tem inúmeras maneiras de utilizar essas plantas atrativas que atraem predadores e parasitóides dos tripes e também servem de um complemento alimentar para esses predadores e parasitas do tripes. E plantas repelentes que repelem os tripes ali da área, ok? Controle biológico, esse aqui é muito utilizado e é muito válido também, principalmente os fungos e bactérias. Nessa imagem aqui você pode ver provavelmente aqui é uma larva de tripes, ele é colonizado pelo fungo Bovéria baciana. Hoje no mercado existem várias marcas, né, de produtos, umas com maior concentração, outras com menores concentrações aí desse fungo. Aqui está nessa imagem de baixo aqui mostrando o ataque a um adulto, um ataque de Metarrhizium, que é outro tipo de fungo. O Metarrhizium ele tem uma coloração mais verde e a Bovéria tem uma coloração mais branca. E a Isária também, né? Mais conhecida como Cordyceps fumorosa. E a bactéria Bacillus thuringiensis, né? Que é uma bactéria que o inseto ele tem que ingerir essa bactéria. Ingere essa bactéria, a toxina acaba ali atacando o sistema digestivo do inseto e ele acaba morrendo por septicemia, né? Infecção generalizada, ok? O controle químico, eu sempre recomendo o uso de defensivos naturais à base de plantas, ok? E o monitoramento é fundamental nesse tipo de estratégia de controle, né? Porque o que acontece? No manejo integrado de pragas, o último recurso que você deve usar é o controle químico. Não estou falando só sobre o controle químico de defensivos naturais, mas o controle químico com agrotóxicos. Isso é o último recurso que eu recomendo. Por quê? Porque a cannabis tem um poder muito forte de absorver agrotóxicos e concentrar dentro da planta. E à medida que você vai processando, vai fazendo os óleos, esse teor de agrotóxicos ele acaba se concentrando ainda mais. Então, o último recurso é o controle químico com agrotóxicos. Eu nem recomendo. A gente passa por todo aquele arcabouço de técnicas integradas de prevenção e controle que eu falei, controle cultural, comportamental, biológico, o monitoramento das pragas. Se possível, 2 vezes por semana você está observando, você está anotando. Então, conhecer a praga nesse aspecto é fundamental, ok? Agora, o controle cultural. Rotação de cultivos. Rotação de cultivos no cultivo outdoor. Se você está cultivando ali, faz seu primeiro, seu segundo ciclo numa determinada área, faça o próximo ciclo na outra. Evite de fazer mais de 2 ciclos na mesma área. Isso por causa de pragas, é claro, por causa do trips, por causa de doença. Então, sempre faça rotação. E tirou aquele cultivo do lugar, deixa o solo, o substrato descansar, utilize plantas de cobertura, utilize barreiras vivas também, né, para dar um suporte para vocês. Plantas atrativas a insetos predadores, plantas que têm a função de melhorar as condições do solo, também é válido, como as leguminosas, que fixam o nitrogênio do solo, né? E é muito interessante para quem cultiva outdoor que tenha esses predadores no campo. Para ter esses predadores no campo, eles têm que ter um suporte, um suplemento alimentar. Esses predadores e parasitas, eles precisam de pólen e néctar
para poder ter a população equilibrada ali. E vocês concordam, se você diminui a quantidade de TRIPs e vocês também diminuem a quantidade de predadores e parasitas, diminui. Para haver um equilíbrio, quando você diminui a quantidade de TRIPs no campo, você tem que dar um suporte para esses parasitas e predadores com um complemento alimentar, que quem vai dar vão ser as flores, fornecendo pólen e néctar para as fêmeas. Aqui então, um resumo, né? Primeiro passo para ter uma boa estratégia de prevenção e controle é conhecer o comportamento da praga, a sua ecologia, sua biologia, é muito importante. Além disso, além de conhecer, é conhecer a interação do TRIPS com outros organismos ao redor. Esse é o primeiro passo. Segundo passo, pessoal, prevenção sempre é a melhor escolha. Então, para prevenir você tem que monitorar, tem que conhecer, né? Então, mais para frente eu vou liberar um protocolo de monitoramento, não só dos TRIPs, mas outros insetos também, para você monitorar e facilitar a sua tomada de decisão aí na hora de adotar um controle mais efetivo. Terceiro ponto, nunca utilizar isoladamente um método de prevenção e controle. Senão você fica refém e o inseto acaba criando resistência a esse tipo de controle. Sempre usar estratégias integradas de controle. Então, se você está usando um controle biológico, utilize junto uma armadilha, né? Um controle comportamental, uma armadilha adesiva colorida. Utilize plantas que atraem inimigos naturais, predadores, parasitas, sempre mais de 2 técnicas ali para você utilizar. E em quarto lugar, sempre inicie com um método com menor impacto ambiental. Isso é importante porque se você conhece a praga, se você faz todo um monitoramento, né, e você detectou ali que tem uma população de TRIPs ali que pode sair fora do controle, você entra com 1, 2, 3 métodos ali integrados para poder já barrar essa possível infestação total no seu cultivo, que pode acabar com ele em questão de dias, ok? Então, essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado, né? E eu sei que tem muita gente que assiste o vídeo, ainda não fez inscrição. Eu peço que você faça sua inscrição no canal. Você que ficou até aqui comigo agora, agradeço muito a sua consideração com a Universidade Orgânica, comigo. E se você quiser aprender mais sobre prevenção e controle de pragas na cannabis ou ter uma formação continuada, entre para a Universidade Orgânica, só apontar aí seu celular para o QR Code que você vai ter mais informações de como fazer sua matrícula e ser um aluno da Universidade Orgânica e ter uma formação continuada em cultivo agroecológico e orgânico de cannabis medicinal. E saudações agroecológicas.